Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar então sobre o segundo grupo das plantas, que são as pteridófitas. Quais são as características gerais desse grupo aqui das pteridófitas? Primeiro a gente precisa gravar esses exemplos aqui. Então, quando eu falar em pteridófita, se vocês lembrarem das samambaias, fica um pouquinho mais fácil para vocês. Então, aqui eu coloquei uma imagem. Samambaia normalmente é aquela planta que tem na casa das vós, das tias. Elas adoram as samambaias. Normalmente ela fica de pendurada e aí essas folhas elas crescem e muitas vezes chega até alcançar o chão. Essas plantas são as primeiras chamadas de plantas vasculares, que possuem vasos condutores de seiva. Então, lembrando que o grupo anterior das briófitas são avasculares. E lembra que para ser avascular, o transporte das substâncias acontecia de célula em célula e por isso a planta tinha pequeno porte. Então, nesse grupo, como as plantas são vasculares e esse transporte é feito por vasocondutor, elas conseguem atingir um porte maior, um porte médio ou até um grande porte. Assim como o grupo anterior, elas também precisam viver em ambientes úmidos e sombreados, úmido principalmente por causa da reprodução, porque ela também tem os anterozoides, que são os gametas masculinos e que são flagelados, então eles têm que nadar até a oosfera. Esse grupo, as plantas apresentam raiz, o caule e as folhas. E o nome do caule dessa planta é um nome próprio aqui chamado de rizoma. E nesse caso aqui, esse caule ele fica subterrâneo. A gente só enxerga as folhas para fora da terra. No grupo anterior, lembram que era rizóide, cauloide e filoide? Essas características eram exclusivas das briófitas. As pteridófitas, elas são muito utilizadas como plantas ornamentais. Gravem aqui também o xaxim, que lá no último slide eu vou falar um pouquinho sobre ele. E quando a gente fala de pteridófita, a gente também vai usar os mesmos termos que a gente usou no grupo das briófitas. Então, aqui também tem gametófito e também tem esporófito. Então, o gametófito ele ganha esse nome porque ele produz gametas. Então, dentro dele acontece a reprodução sexuada, tá? O esporófito ele ganha esse nome porque ele produz os esporos. Então, ele faz a reprodução assexuada. Pessoal, a planta, né? Pense lá na samambaia. O que você vê o tempo todo? Você vê aqui essas folhas. Nessas folhas você tem umas bolinhas em tons de marrom, em tons de alaranjado, que são chamados de soros. Dentro dessas bolinhas é que acontece a produção dos esporos, tá? Então, se essas folhas elas produzem os esporos, essas folhas são chamadas de esporófito. E no caso das samambaias, no caso das pteridófitas, essa é a geração duradoura, essa é a geração dominante. Lembrando lá que nas briófitas, o esporófito era a geração temporária, tá? Então, aqui no gametófito, essa estrutura que parece um coraçãozinho verde, ela tem um nome também, a gente chama ela de protalo. Essa geração é a geração temporária, porque ela aparece de vez em quando. Ela aparece quando? Quando os esporos eles caem na superfície do solo, encontram condições, germinam. Daí eles produzem o gametófito. E em cima do gametófito, quando acontece a reprodução sexuada, nasce uma nova folhinha. Então, nasce um novo esporófito. O gametófito, a gente não consegue enxergar ele porque ele fica embaixo do solo. Então, lembrando aqui, o esporófito é a geração duradoura, produz esporos, então se reproduz de forma assexuada. Quando os esporos caem no solo, eles dão origem a gametófitos masculinos e femininos. O gametófito é a geração temporária, produz gametas, então faz reprodução sexuada. Lembre-se que para que aconteça do anterozoide chegar até a oosfera,
é necessário que haja água na região. Então, o gametófito, quando ele se reproduz, nasce aqui em cima um novo esporófito. Então, nesse slide aqui, vamos ver como que acontece a reprodução. Então, a reprodução também é chamada de alternância de gerações, porque você altera entre a geração de gametófito e de esporófito. Então, o gametófito se reproduz sexuadamente e o esporófito assexuadamente. Eu vou começar aqui então pelo esporófito, que é a geração duradoura, que você vê o tempo todo, que são as folhas da samambaia. Então, na parte de trás das folhinhas, tem os soros, que são aquelas bolinhas em tons de marrom ou em tons de laranja. Dentro dos soros existe uma região chamada de esporângio. Os esporos, eles são produzidos aqui dentro. Quando o esporângio amadurece, os esporos são lançados no ambiente, caindo numa condição que favorece a germinação, nasce o protalo. O protalo é a fase chamada de gametófito, que é a fase temporária. Aqui no protalo tem gameta feminino, que é a oosfera, e tem o gameta masculino, que é o anterozoide. Para que o anterozoide ele consiga chegar até a oosfera, precisa cair água aqui nessa região. Daí acontece a fecundação, forma-se o zigoto. O zigoto dá origem a um novo esporófito, que nasce em cima do gametófito aqui, tá? Esse gametófito ele fica embaixo da terra, então você não enxerga, e quando começa a nascer o esporófito, ele começa a nascer assim, com essas folhinhas enroladinhas aqui. E assim começa tudo de novo. Então, o esporófito é a geração dominante das pteridófitas, duradoura, e o gametófito é a geração temporária das pteridófitas, que é o contrário do que a gente viu lá nas briófitas. Então, o nosso outro exemplo das pteridófitas é essa planta aqui que a gente chama de xaxim, que também é conhecido como samambaiaçu. Pessoal, essa planta hoje em dia ela está classificada como ameaçada de extinção, porque ela foi muito explorada pelo ser humano para a produção, por exemplo, desses vasos, que são vasos de xaxim. Então, nesses vasos são plantados, por exemplo, samambaias. Por que se planta no vaso de xaxim? Essa estrutura aqui, ela favorece a retenção de água, então mantém o vaso úmido e a planta se desenvolve muito melhor. Mas da onde que vem esse vaso de xaxim? Vem aqui da planta. Então, no rizoma, que é a parte do caule, estão entrelaçadas as raízes. E essa área, essa região, ela é extraída para produzir os vasos de xaxim. Só que essa planta ela demora 100 anos, em torno de 100 anos para atingir a idade adulta. Então, quando você faz a exploração desta planta, para que você tenha uma nova planta, vai demorar muito tempo. E por conta da alta exploração, essa planta hoje ela é considerada ameaçada de extinção. E na legislação brasileira, em 2004, foi proibida a comercialização do xaxim e de qualquer produto que é produzido por essa planta aqui, tá? Então, hoje em dia é proibido você comercializar o vaso de xaxim. Como alternativa, nós temos hoje o vaso de fibra de coco, que ele tem a mesma função de reter a água e de manter a região úmida para o desenvolvimento da planta. Então, nós não precisamos mais plantar, por exemplo, uma samambaia em um vaso de xaxim. Se você plantar no vaso de fibra de coco, o resultado vai ser o mesmo. Então, se vocês encontrarem por aí alguém vendendo vaso de xaxim, está vendendo esse vaso ilegalmente, porque é contra a lei a comercialização desse tipo de material.